Brasília com certeza não é para amadores, pessoal. A gente já vai trazer aqui a delação de Mauro Cid, né? Esse tanto vai e vem de delação, né? Até o ministro Fux acabou participando das audiências com medo, né? Justamente dessas contradições do Mauro Cid. E a gente vê agora a defesa do Mauro Cid apresentando alegações finais aqui sobre o processo do golpe. Então já chega a se inscrever no canal, habilitando o sininho e já vamos direto aqui ao ponto, já ouvir aqui os repórteres Apesar da das CNN. contradições de Mauro Cid, ele considera que é válida a delação premiada e que a pena pode até ser a menor possível, com os menores benefícios possíveis, mas que ele tem direito a ter essa delação premiada. Mas eu gostaria, Theo, que você apontasse as contradições, porque não faltam contradições, não faltam omissões. Ele dizia uma coisa, Mauro Cid, depois Alexandre de Moraes tinha de chamá-lo novamente para esclarecer alguns pontos, aí vazavam conversas dele, e aí nessas conversas ele dizia algo que não tinha dito anteriormente, e Alexandre de Moraes tinha de chamá-lo novamente para depor. Mauro Cid aí fez uma delação premiada, mas forçou para entregar alguns elementos porque estava bastante resistente. Estava bastante resistente, sem dúvida, Uribe. Houve uma série de contradições e de omissões que foram apontadas não só pela Procuradoria-Geral da República nesse período, mas também pela Polícia Federal. Um desses casos é uma reunião que aconteceu na casa do Walter Souza Braga Neto no final de 2022. Mauro Cid não contou ao delegado responsável por conduzir esse inquérito lá na Polícia Federal quem eram todos os participantes. Depois, por meio de uma investigação própria da Polícia Federal, para corroborar os argumentos trazidos pela delação do Mauro Cid, ficou constatado que havia mais gente do que ele tinha dito, outros personagens, outros militares do Exército Brasileiro. O Kits Pretos, que a gente comentava ontem aqui no Bastidores CNN. Então, esse é um dos casos em que houve omissão por parte do tenente-coronel. Aquela omissão fez com que a Polícia Federal acionasse o Supremo Tribunal Federal e falasse para o ministro Alexandre de Moraes: olha, ele está omitindo informações. A Procuradoria-Geral da República, diante disso, o Procurador-Geral Paulo Gonet pediu a prisão do Mauro Cid, que estava até então em liberdade provisória, com uma série de restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, pediu a prisão dele. Alexandre de Moraes convocou Mauro Cid para prestar depoimento, um novo depoimento. Ele prestou uma série de esclarecimentos, não só à Polícia Federal, mas ao juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ao próprio Alexandre de Moraes. Nesse meio do caminho, ele desmaiou quando teve ordem de prisão determinada pelo juiz auxiliar, repassando a mensagem de Alexandre de Moraes, voltou a ser preso. Enfim, houve uma série de vai e vem nesse caso envolvendo o Mauro Cid. Diante do pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República, ele prestou esclarecimentos e o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal grampeasse os telefones do Mauro Cid, diante das contradições, diante das omissões. Você vai se lembrar, quando o Supremo Tribunal Federal analisou a denúncia apresentada pela PGR em março desse ano, o próprio ministro Luiz Fux disse que via com preocupação a delação do Mauro Cid. Não à toa, disse que participaria de todos os casos, todos os depoimentos, todas as oitivas do Mauro Cid perante o Supremo Tribunal Federal. E assim o fez, e o questionou justamente sobre uma série de declarações que ele deu, se corrigindo, adicionando informações, voltando atrás com relação a outras, à Polícia Federal. Então, o próprio Luiz Fux via com preocupação essa delação do Mauro Cid. A PGR, da mesma forma. E é uma delação que gera treta, gera confusão desde o começo. Porque a PF fechou esse acordo de colaboração premiada com o Mauro Cid sem a participação da PGR. Foi ainda na gestão de Augusto Aras. A PGR ficou mordida, disse que foi escanteada, que a delação premiada não valia se não tivesse a participação lá no começo da Procuradoria. A despeito disso, a delação foi validada, a delação continuou válida normalmente a despeito dessa reivindicação da PGR sob a gestão do Augusto Aras, com uma série de subprocuradores questionando a validade dela.
Então, houve uma série de vai e vem e agora o Mauro Cid vai ter a oportunidade de se defender nas alegações finais, que nada mais são do que um documento, e que o próprio nome já diz, em que todas as partes, tanto a PGR que o fez, com mais de 500 páginas, reforçando a sua acusação, pedindo a condenação de todos os envolvidos e mais detalhadamente individualizando a conduta de cada um e as consequências para cada um, como, por exemplo, a redução da pena de 1/3 por Mauro Cid, porque viu que ele não se comprometeu com a delação, não omitiu, se contradisse inúmeras vezes. Agora o Mauro Cid vai conseguir apresentar sua defesa final. É isso que a alegação final é. Pessoal, me conta nos comentários aí o que você acha, né? Será que vale ainda a pena levar em consideração esse depoimento do Mauro Cid? Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.